noite, comunidade UMCC, estamos de volta. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco nesse domingo, finalzinho de ano, para falar um pouco mais sobre a realidade das nossas comunidades. Então está aberta o 5º workshop do UMCC. E para quem ainda não sabe, quem é novo aqui no canal, essa semana teve muita gente que se inscreveu, graças aos convites que foram compartilhados pelas nossas colunistas, pelos nossos parceiros. A comunidade UMCC significa um mundo chamado condomínios, porque nós acreditamos que é uma sociedade dentro de uma sociedade, e ela nasceu com o objetivo de compartilhar conceitos e práticas que refletem em qualidade de vida e valorização patrimonial. E agora nós vamos começar o nosso 5º workshop. O tema central dele é Condomínios na Era 4.0 e seus pilares fundamentais. Nós estamos numa época em que nós estamos utilizando IA, robótica, sistemas de presença e outros sistemas que os condomínios adotam super modernos, mas ainda assim, infelizmente, nós vemos algumas pessoas, alguns condomínios, algumas gestões, alguns funcionários e alguns condôminos que negligenciam ainda pilares básicos que acabam a influenciar na rotina de cada comunidade. Quando a gente começou essa comunidade há 4 anos e meio atrás, no meio de uma pandemia praticamente, muita coisa era diferente. Nesses 4 anos nós percebemos como que houve uma evolução do mundo. Tanto que nós aqui usamos constantemente o ChatGPT e outras plataformas similares a ela para fazer os nossos documentos, para fazer algum workshop, algum projeto, aliás. E ainda assim a gente percebe algumas falhas comportamentais, apesar das pessoas estarem antenadas aqui na telinha do celular, na telinha do computador. E essas falhas vêm implicando diretamente na realidade dessas comunidades. O que acontece? A gente tem um distanciamento muito grande entre aonde o condomínio precisa estar caminhando e onde de fato ele caminha. Então, esse workshop nasceu com esse entendimento de trazer para você, que faz parte da nossa audiência, pilares que você não pode negligenciar no seu dia a dia, porque isso vai influenciar diretamente na sua vida em condomínios. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz uma colinha para falar com vocês aqui. Tô dando essa introdução, gente, para o pessoal ir entrando. Você que já está aqui conosco, vai encaminhando essa live para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, porque eu tenho certeza que nós vamos entregar tudo que nós pudermos nesses dias. Estamos começando um workshop de maneira diferente. A nossa proposta é começar no domingo para que nós possamos não só ter uma audiência maior, mas também você está em casa, vai começar a sua semana já organizado, começar a sua semana se preocupando como que está a sua gestão. E nós vamos ter 6 dias de encontro. Hoje nós vamos falar o pilar 1, vamos receber o Júnior Cordeiro Amorim, e neste pilar nós vamos falar sobre profissionalismo. Amanhã a gente vai receber a Aline Moraes para falar sobre engajamento, o pilar número 2. Na terça-feira, o pilar número 3 vai ser com a nossa convidada Paula Cordeiro, falando de planejamento. Na quarta-feira, um pilar importantíssimo para falar de finanças, e nós vamos receber aqui Marina Moreno. Na quinta-feira, vamos receber Monalisa Estocco, síndica profissional, para falar também de um outro pilar que é fundamental para você síndico, para você gestor e para você condômino, que é registros. E na sexta-feira, nós vamos encerrar aqui a nossa trajetória dessa semana, comigo e com a Luciene, minha fiel escudeira, para falar sobre efetivamente a inovação. E aí eu vou chamar aqui os nossos convidados, a gente já deu uns minutinhos aqui para todo mundo se adaptar, entender do que nós estamos falando. Enquanto eu faço convite para esses nossos convidados e eles vão entrando, eu quero dizer para vocês que nós vamos receber hoje aqui conosco o Júnior Cordeiro de Amorim para falar sobre esse primeiro pilar. E nós escolhemos falar sobre profissionalismo porque a gente entende que é a base para qualquer comunidade hoje subsistir. Se a gente não tiver profissionalismo, infelizmente, se a gente negligenciar o profissionalismo, o condomínio pode adotar qualquer medida tecnológica que ele não vai subsistir. Em algum momento ele vai ter algum problema sério. Então eu vou encaminhar aqui os convites. Os nossos convidados vão entrando aqui. Júnior já entrou. Luciene vai entrar também. Lu, acho que sua câmera está virada. Tá tudo certo. Noite. Boa noite. Estão me escutando bem?
Sim, se Tudo você jóia? conseguir diminuir um pouquinho do seu volume, vai ficar melhor, mas a gente está escutando bem você. Bom, hoje nós estávamos falando aqui, pessoal, quando o pessoal ia entrando, eu fui falando aqui sobre um propósito, né, Luciene, desse nosso encontro de hoje, é falar sobre profissionalismo, um pilar muito importante. Expliquei que a nossa trajetória aqui, dessa vez, vai ser diferente, não vai ser em dias intercalados ou 3 vezes na semana, como das últimas vezes, nós vamos ter 6 encontros para falar de 6 pilares muito importantes na gestão condominial, e também para os próprios condôminos. Fiz aqui o convite para o pessoal encaminhando ali os seus convites, vocês também. Júnior, já quero te dar boa noite e vou te apresentar, vou deixar a Luciene se apresentar, mas antes da Luciene se apresentar, eu quero te agradecer por ter aceitado esse desafio. Eu sei que tecnologia não é um assunto que você desconhece, mas eu sei que é um desafio você estar fazendo uma live hoje. Então, quero te agradecer a sua disposição. E aí, pessoal, o Júnior Cordeiro Amorim, ele é gestor de operações condominiais, formado em tecnologia, atua há mais de 20 anos no mercado tecnológico, né? Sempre com redes, infraestruturas e telefonia IP. No ano de 2024, ele tomou um novo posicionamento profissional, tem feito uma transição de carreira, aproveitando todo o seu conhecimento em tecnologia, mas vindo para um setor muito específico, que é o setor condominial, né? Está finalizando a sua capacitação em síndico profissional para poder entender, não só ter o certificado, mas entender um pouco mais sobre gestão e aí aplicar, então, gestão e tecnologia dentro das comunidades condominiais. Júnior, muito obrigada por aceitar nosso convite. Luciene, por favor, se apresente para a nossa audiência. Eu estava falando aqui, a gente teve muitas pessoas que entraram no canal nos últimos tempos, principalmente com as chegadas das novas condominialistas, então é válido você se apresentar e depois também a gente abre a palavra ao Júnior para ele poder se apresentar e a gente vai direto ao ponto, porque a gente tem muita coisa para falar aqui hoje sobre profissionalismo na era 4.0. Boa noite a todos, né? Hoje um domingo bem especial, que só os apaixonados por condomínio que se dispõem, um domingo às 8 horas da noite, bater um papo sobre a área condominial. Alguns aqui já me conhecem, né? Que eu já trabalho na área condominial há muito tempo, já tenho 11 anos nessa caminhada. Hoje eu empreendo em outras áreas também, como áreas de lavanderia. Então, hoje eu tenho esses dois lados profissionais mesmo, né? Que é o empresarial e o condominial, que é de paixão, que não tem como largar. Quem se vicia não tem como largar. Então, assim, eu participo do MCC já há 5 anos. O MCC já vai fazer 5 anos comigo e com a Rebeca, que nós fundamos, pensando nesse propósito que realmente até hoje o MCC de trazer informações para a comunidade, para aqueles profissionais que estão na área, e aqui a gente consegue dividir, compartilhar, né, experiências. Hoje o MCC conta com colunistas aqui do estado que tem um peso, né? Hoje nós temos a síndica Mona Lisa, a síndica Cristina, a Paula Cordeiro, nós temos a especialista em gestão empresarial, como a Marina, temos a Rebeca como a advogada condominialista. Me perdoe se eu esqueci alguém. A Aline, né? A Aline também, como síndica, como gestora. Então a gente tem uma equipe, né? Crescendo cada vez mais, e isso alegra, né, o coração meu e da Rebeca, que isso aqui foi um sonho há 5 anos atrás e que está se tornando cada vez mais realidade e consistente no mercado capixaba, né, condominial. Sim, a gente está em 4 anos e meio, né? O ano que vem a gente vai entrar aí no nosso marco de 5 anos. Vamos deixar de ser bebê, vamos sair da fase de bebê, vamos entrar na fase de criança, mas ainda bebê a gente já caminhou bastante, já distribuiu, a gente fez um levantamento aqui, a gente já distribuiu bastante informação e hoje as pessoas não têm informação porque elas não querem, né? Porque tem aonde buscar, não só o nosso canal, mas tem outros canais. E aí, Lu, só para acrescentar, nós temos também a Franciane, né? Que também eu lembrei dela agora. Conosco. Também é colunista conosco, dona de administradora, gestora com mais de 20 anos na área condominial. Ela tem bastante experiência também.
vem compartilhando ali seus conteúdos. E o ano que vem teremos novas carinhas também compondo essa equipe com a gente, porque o mundo chamado Condomínios não é meu, não é seu, ele é de todo mundo, ele é de toda a comunidade, né? E temos outras novidades para falar aqui até o final do workshop que vão acontecer. Mas, Júnior, eu quero te dar a palavra para você se apresentar. Eu falei um pouquinho do seu currículo, fala para a nossa audiência quem você é, como que você veio atuar aqui na área condominial, por onde você passou, e aí a gente já vai começar com o nosso tema hoje sobre profissionalismo dentro dessa área. Perfeito. Meninas, obrigado em primeiro lugar pelo convite, muito bacana, muito bate-papo hoje, vai ser bem proveitoso. Peço desculpas pela tosse, me resfriei um pouquinho hoje, então estou me hidratando sempre aqui. Então, eu comecei minha carreira na área de TI há 20 anos atrás, né, em 2004, passei por algumas empresas, sou especialista em infraestrutura de redes e telefonia IP, né? Na última empresa, né, que eu estive, eu era responsável pela telefonia de maioria dos hospitais públicos aqui da Grande Vitória, né, da rede Aerbes, fora outras empresas de nome, né? E resolvi tomar um passo, né, na minha carreira de fazer uma transição de carreira, na verdade, saindo da área de TI, né? Não totalmente, porque a gente acaba, como a Lu falou, né? É difícil largar a área de condominial, né? Mas também é difícil largar a área de TI, porque a TI hoje em dia está em tudo, né? Então, eu vi uma carência, né? Principalmente na parte de tecnologia, na área condominial, e resolvi me aprimorar, né? Fazer cursos, enfim, para poder entender como que está o mercado, para poder começar a atuar, né, de forma com o pé direito, né? Começar com o pé direito. Então, na verdade, você veio fazendo exatamente o que a gente vai falar aqui hoje, é se preparar para estar no mercado, né? Eu acredito que não seria uma transição de carreira, mas sim você está nichando ainda mais, né? A sua atuação, porque condomínios é muito carente ainda, apesar da gente ter diversas empresas que atuam na área de tecnologia, que já estão dentro do mercado condominial. Recentemente, a gente foi numa feira que falou muito sobre isso, né, Júnior? A gente teve a oportunidade de ir numa feira. A gente vê como que é uma área que ela é carente aqui no estado do Espírito Santo, mas já temos também muitas outras empresas atuando aí nesse Brasilzão. Então, eu percebo que, na verdade, você nichou um pouco mais a parte de tecnologia, e eu acho muito interessante quando você fala que você resolveu fazer uma formação para entender um pouco mais, principalmente quando se fala de gestão, né, para começar a atuar, assim, se você for criar um produto ou se você for fazer qualquer coisa dentro da área, você está preparado para entender. Eu e o Lu, quando começamos lá há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, né, Luciene? A gente percebia que tinham muitas pessoas que se formavam em administração, se formavam em direito, se formavam em contabilidade, enxergava uma possibilidade de mercado de trabalho. Essa oportunidade de mercado, na verdade, ela tem ficado cada vez mais latente. Hoje as pessoas, elas enxergam que é um mercado sólido e promissor. Eu uso muito assim, há 10 anos atrás, as pessoas não olhavam para a advocacia condominial como uma advocacia promissora. Ela era a filha feia, o patinho feio ali, dos filhotes da pata. E, na verdade, hoje a gente vê muitos profissionais se aventurando porque eles enxergam um mercado promissor, mas não estão preparados. Então, você está de parabéns por ter começado a entrar a nichar para dentro do mercado, se preparando. E aí, eu quero te fazer uma primeira pergunta, porque hoje a nossa proposta aqui esses dias todos, são ouvir nossos convidados. A gente escolheu a dedo esse convidado, cada convidado, para ter a ver com o tema. E a gente vai, então, fazer perguntas para entender qual é o ponto de vista de vocês, porque eu e o Lu já falamos aqui, né, Lu, incansavelmente sobre diversos assuntos,
Então, a gente quer ouvir vocês também que estão atuando, que a nossa audiência, além de conhecer vocês, ouça de quem está trabalhando na área alguns pontos. E pensando nesse pilar, a gente queria saber qual que é a sua visão e quais são as principais competências que você acredita que um gestor condominial deve desenvolver para se destacar na era 4.0, ou seja, a área de tecnologia. O que você entende que esse gestor precisa, como ele tem que olhar para esse mercado, considerando a era que nós estamos vivendo? Então, nessa nova era, né, a gente está falando aí da era 4.0, né, eu acho que o gestor do condomínio, ele virou um verdadeiro super-herói da gestão, né? Ele, além de ter que ser organizado, dominar a parte financeira, ele precisa de se adaptar a novas tecnologias que estão surgindo a cada dia mais, né? De uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Eu vejo que o bom síndico ele também tem que saber utilizar, né, ferramentas de gestão, controlar orçamento online, entender a automação predial, né? Ele vira quase que um técnico de TI. E aí casa um pouquinho da minha mudança. Mas, logicamente, que sem perder a habilidade de conversar e mediar situações com os moradores, né? E eu acho que, assim, que claro que a inteligência emocional, ela é algo que nunca pode faltar, né? Porque administrar pessoa é sempre um desafio, entendeu? Então, eu penso dessa forma. Júnior, você vem de uma área que é de exatas, não é isso? Totalmente exatas, né? Como que você vê isso, assim? Porque você, como um profissional, né, que está fazendo essa transição de carreira, que está se especializando na área condominial, como que você vê essa parte de conflitos, mediações com o condômino, né? No caso, o cliente condômino? Esse desafio, como que você vê essa parte? Olha, isso já vem, bom, como eu já vim de gestões anteriores, né? Eu acredito que não muda, né, muita coisa, porque você está lidando com seres humanos, né? Independente se você estiver falando de uma empresa ou se você estiver falando de um condomínio. Então, logicamente, a gente tem que ter inteligência emocional, né, para poder lidar com diversas situações. Quando a gente está falando de morador, eu, por exemplo, tinha uma outra visão quando eu era apenas morador e não atuava, né, na área condominial. Hoje já tenho outra visão totalmente diferente, né? A visão do morador, né? Penso que estou pagando o meu condomínio, eu quero tudo prontinho, acho que tudo surge dessa. Não tem trabalho ali atrás, né? O síndico pagando. Então, eu vejo que a mediação de conflito, você vai tendo, de acordo com o dia a dia, né? Com a maturidade que você vai tendo como pessoa também, você vai adquirindo essa arte aí, né, de poder lidar com pessoas. É desafiador, né? O síndico ele tem que ter humanas, com a tecnologia avançando cada vez mais, ele tem que entender de exatas, ele tem que estar assim aberto, né, para todas as áreas, né? Porque numa comunidade ali, né, de condomínios, você acaba precisando não se aprofundar em tudo, mas você tem que ter um pouco de tudo, né? De tecnologia, de emocional, né? Inteligência emocional. Você tem que ser um pouco de engenheiro, um pouco de advogado. Então, assim, é uma profissão muito desafiadora, né? É desafiador e eu penso da seguinte forma: por mais que a gente utilize a tecnologia hoje a nosso favor, isso seja em qualquer área, tá, gente? Algumas coisas não vão deixar de ser necessário o fator humano, né? O calor humano, né? O tete a tete, né? A conversa que você tem com a pessoa. Então, eu acho que realmente você tem que para você mediar esses conflitos ou até atuar mesmo
independente se for conflito ou não, o fator humano é primordial. A tecnologia, eu acho que ela não substitui. É igual uma pergunta que eu fiz um dia desse para você, né? Se existia a possibilidade de, com os tempos, né? Ser tudo robotizado, tudo. Não tem como. No condomínio, ele tem que ter essa humanização, né? Porque sempre vai existir, porque são pessoas, Exato. né? Eu acho que algumas profissões, né? Eu enxergando hoje de uma forma mais macro, eu acho que daqui um tempo vai ser, por exemplo, a função do porteiro vai ser algo que a tendência vai ser mudar, né? Hoje a gente tem IA aí, né, que faz o Gemini da Google, né, que é a inteligência artificial da Google, ela já conversa já de uma forma bem natural e, de certa forma, humanizada, vamos dizer assim. Então, eu vi um vídeo muito bacana esses dias da Google fazendo a apresentação dessa IA deles, onde no seu telefone, Android, né? Você fala, olha, ligue para o salão da Maria e marque meu corte de cabelo para sexta-feira às 10 horas. O meu telefone faz uma ligação oculta, né? Eu não consigo ver essa ligação ocorrendo, mas meu telefone faz uma ligação para o salão. A IA conversa com a atendente do salão como se fosse uma pessoa normal, inclusive tem até uma parte legalzinha que quando a pessoa fala assim, agora só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha na agenda para ver se tem horário, a pessoa diz, entendeu? Então, assim, é bem humanizado. Então, eu começo a enxergar que isso, né? A gente está falando hoje aí de portaria virtual, a tendência é realmente, inclusive, excluir esse fator talvez humano, né? Mas, logicamente, eu não estou falando que é para daqui 1 ano, 2 anos, até porque no Brasil as coisas costumam demorar um pouquinho, né, para poder pegar. Então, mas eu acredito que daqui a uns anos algumas funções, né, podem acabar substituindo, mas não tirando o emprego das pessoas, apenas migrando a pessoa de função. A Mona Lisa falou também que precisa ser psicóloga. Isso é verdade. Vai, Rebeca, tua vez agora. Joga uma bola aí pro Joel. É muito interessante também, porque quando a gente vai falar de condomínios, né? E aí esse é uma dos nossos propósitos nessa jornada aí dos nossos 6 dias, a gente fica muito apegado à figura do condomínio residencial, né? Sim. E aí a gente acaba falando somente da função síndico. E o mercado condominial ele é muito amplo. Ali existem ali os condomínios logísticos hoje, que tem empresas grandes, né? Transportadoras e outras até multinacionais dentro de uma mesma área. A gente tem os prédios comerciais tradicionais que a gente está acostumado a ver, onde tem salas ou algumas empresas menores, ainda que tenha 1 ou 2 andares ali. Então a gente tem shopping, que ele tem toda uma pegada condominial também. A gente tem as associações que não são condomínios, né? Associações residenciais, mas que elas se comportam, né? Parte do comportamento delas, juridicamente, elas não são classificadas como condomínio, mas a rotina dela é condominial. Então, na verdade, o mundo chamado condomínios, né? Ele é bem diverso. E aí ele exige, dentro desse profissionalismo, tudo isso que vocês falaram, eu classificaria, se eu tivesse que usar uma palavra, você tem que ser multidisciplinar, né? Multidisciplinariedade da profissão. E também em começar a enxergar esse mercado fora da casinha do condomínio residencial. Não existe só a figura do síndico, né? Hoje a gente vê muito mais os conselhos fiscais, os conselhos consultivos atuando do que há 10 anos atrás. A gente vê hoje a figura das comissões que são formadas, comissões de obra, comissão de uma outra contratação específica que não seja obra, principalmente nesses outros condomínios que eu falei que não são residenciais. Então, a gente vê o aperfeiçoamento das administradoras de condomínio, a gente já tem alguns profissionais bem nichados como contadores, focados no mercado condominial, né? A gente tem, e futuramente a gente vai ter outras profissões, quem sabe, um psicólogo voltado para a área condominial, porque condomínio você tem que fazer o quê? Equilibrar interesses, né? O interesse da massa com o interesse individual, independente do tipo de condomínio, né?
Eu acho que um dos maiores desafios para o profissional como um todo, que ele precisa buscar diariamente, parte disso acaba trazendo a inteligência emocional para, né, para a sua gestão, mas ele precisa buscar esse equilíbrio entre, como eu falei, o interesse da massa condominial, que é da maioria, com o interesse individual, né? E pensando nesse prisma, a tecnologia ela pode nos ajudar por um lado e pode nos atrapalhar por outro lado por falta de conhecê-la. Júlio tocou num ponto muito importante, que é a possibilidade de substituição de algumas profissões. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente não acreditaria que a gente pegaria um ônibus somente com o motorista. Hoje, as pessoas que utilizam o ônibus já não têm mais a figura do cobrador. Foi uma profissão que foi substituída. E o mercado, para quem trabalha, né? Hoje a gente está falando aqui para quem mora, para quem trabalha, para quem tem sua empresa dentro de um condomínio, o mercado ele precisa começar a se preparar para as substituições dessas profissões. Novos mercados vão surgir, né? Principalmente nessa que é o nosso tema, né? Na era 4.0, na era da tecnologia. Nós estamos latente, a tecnologia está conosco o tempo inteiro. Então, esses novos mercados vão começar a surgir e as pessoas precisam estar preparadas, né? A gente precisa estar buscando um profissionalismo. E aí, Júnior, pensando nisso, né? Como que você acha que a tecnologia ela pode auxiliar na formação voltada especificamente para a parte de gerenciamento e de gestão, né? Quando a gente fala de, como eu falei agora, de múltiplas demandas, você precisa ser você na verdade não precisa ser, você precisa entender para se socorrer, né? Seja você síndico, seja você administradora, seja você um contador ou um advogado, você precisa entender um pouco de tudo que envolve o mercado condominial. E aí, como é que você acha que a própria tecnologia em si pode auxiliar essas pessoas? Na verdade, as pessoas vão se auxiliar. Como elas podem usar a tecnologia ao seu favor nessa busca de posicionamento de gestão? Então, eu brinco muito que a tecnologia ela é uma mãozinha amiga que te ajuda a não surtar, entendeu? Então, ela tem que ser algo que vai te auxiliar, vai facilitar a sua vida, não te dá mais trabalho, senão não faz sentido nenhum, né? Com ferramenta de gestão, acho que fica tudo muito mais fácil, né? Você consegue controlar hoje tudo. Você, desde o pagamento da taxa até as manutenções do prédio, fora que a comunicação também, né, com os moradores fica muito mais ágil por aplicativo, né, por exemplo. Ou seja, o gestor ele ganha tempo para dedicar às coisas mais estratégicas e deixa o processo rotineiro na mão da tecnologia. E aí, no fim, ele vira um expert em resolver problemas enquanto o sistema cuida da parte chata. Então, assim, a gente tem que utilizar a tecnologia exatamente para facilitar. Hoje a gente tem N sistemas que auxiliam em tudo. A gente pensando na área condominial, você tem sistema automatizado de medição de energia, de nível da caixa d'água, né, de água, você tem isso via aplicativo, controles de acesso, você consegue extrair dados hoje e você consegue traçar estratégias da mesma forma que você tem hoje na várias empresas de BI, por exemplo, aí, que você consegue analisar números, projetar números, você consegue trazer isso para o condomínio também, né? Então, você consegue traçar estratégia para o seu condomínio, previsão, né, de gastos, enfim, você consegue trazer isso com tecnologia. Só que você tem que saber utilizar, e aí não pode virar um problema para você, tem que ser um facilitador, né, facilitar a sua vida. Então, eu penso dessa forma, que a tecnologia ela tem que vir para te ajudar para você não surtar e tirar essa carga, né, para você se dedicar às coisas mais importantes como estratégia e algo do tipo. Mas esses benefícios, assim, pela experiência que a gente vê no mercado, essa facilidade da tecnologia, ela tem que depender muito da organização do síndico também, né, o Júnior? Porque não adianta você ter todas essas tecnologias
e você não saber utilizá-las, porque por mais tecnológico que seja, para você conseguir métricas, você precisa entrar com dados, correto? Você não consegue, né, uma métrica e chegar a um planejamento sem organização. Exato. Então, isso é muito importante, né, para aquela pessoa que quer se profissionalizar, que quer entrar no mercado. Além disso tudo que a gente precisa de capacitação, de treinamentos, é colocar em prática a organização, ser uma pessoa organizada o tempo todo, porque é informação toda hora, todo dia, e se você não é organizado, você acaba se atropelando, não só na área condominial, qualquer área, né? Mas a condominial, então, se você não... Eu acho que o pilar principal para qualquer gestor é se organizar. Se não é organizado, para ser gestor vai ser difícil, entendeu? Mas hoje em dia a gente tem... Para a pessoa se organizar, hoje tem N ferramentas, entendeu? Você pode utilizar, como eu falei, você pode utilizar a tecnologia a seu favor. A gente tem vários aplicativos. Gente, vocês estão escutando um som? Oi? Tá escutando um som aqui? Não, tá atrapalhando. Não, parou. Ah, tá. Porque aqueles trenzinhos que passam aqui com as crianças. E a janela tá aberta, que tá muito quente. Mas é isso aí. Interessante é o seguinte, vocês estão falando aí, eu tô só lembrando, eu vou lembrando os casos, né? Mas eu tenho duas coisas para pontuar, tirando do que vocês falaram. Primeiro, o gestor ele precisa entender o que é ser gestor, né? Exato. Quando a gente fala de profissionalização, seja ele o síndico orgânico, mas ele não deixa de ser um gestor, seja ele um síndico profissional, seja ele um administrador, né? Um atendimento, né? Um gerente de carteiras com vários condomínios, ele precisa entender o que é gerir. Eu vejo com uma falha muito grande que acontece em todos esses três, vou falar só dessas três posições dentro do mercado condominial, né? Muitas vezes o síndico operacionaliza a coisa. Eu tenho uma amiga, na verdade, que é síndica, que eu acho incrível a capacidade que ela tem de delegar. E o trem roda. Nós temos uma amiga em comum, né, Lu? Que ela trabalha com várias administradoras, ela está até aqui presente na live, ela trabalha com várias administradoras e ela não tem dificuldade de delegar, porque ela entendeu que o papel dela é gerir e não fazer. E a gente vem de síndico indo lá trocar a repimbota da parafuseta. Não que ele não possa fazer isso numa urgência e emergência, mas o síndico, ele precisa entender o papel dele de gestor. Né? Ele não vai ser ali o marceneiro do condomínio. Esse é um ponto muito importante. E aí, quando ele não entende o papel de gestor, ele não consegue utilizar a tecnologia a favor dele. Outra coisa também que eu percebo muito, e aí a gente vai para outra ponta, que são os condôminos, né? Os condôminos, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre eles, né? Sobre engajamento, mas eles também não entendem o seu papel dentro de uma comunidade condominial. Tirando os inquilinos, que também têm o seu papel e sua responsabilidade, o proprietário, ele tem responsabilidades também, né? O condômino, que é proprietário, ele tem ali o seu papel fundamental, que é deliberativo, que é um dos papéis mais importantes. E aí ele também tem o papel do uso da coisa, porque quando o síndico ele traz um sistema eletrônico de acesso, quando ele coloca uma cerca elétrica para segurança e proteção, quando a construtora instala os elevadores mais modernos, panorâmicos, né, quando ela entrega ali um bem-estar, o condomínio ele também precisa entender o papel dele dentro da tecnologia. Então, vou dar um exemplo aqui que, infelizmente, é importante, é primordial, mas os condôminos não sabem usar. O tal do aplicativo WhatsApp, né? O que jorra de processos de instabilidade emocional, de atrapalhar uma gestão, de briga entre condôminos, porque aquilo que era para ser bom, né? Um aplicativo que era para ser bom, que era para facilitar a comunicação, eu estou nos Estados Unidos e está precisando ser ser feito um comunicado no meu condomínio aqui na Serra. Aquilo que era para ser bacana, muitas vezes vira problema para um condomínio, que dobra em outros problemas maiores e que faz com que o condomínio tenha gastos consideráveis.
Então, eu acho que dentro dessa pegada de tecnologia também, os condôminos, eles precisam aprender a se comportar e a entender por que um síndico, às vezes, por exemplo, vai te pedir para... Mudou o sistema? Você precisa ir lá se cadastrar. A boa vontade de cadastrar sua digital, cadastrar sua facial, porque não tem como você ter segurança se você também não tem boa vontade de ir lá cumprir seu papel. E aí, às vezes, o condômino não entende isso. As administradoras também, elas precisam se modernizar. Tem muita administradora que faz controle por planilha. Planilha é maravilhoso, eu adoro um Excel, fórmula, então facilita muito a minha vida, apesar de eu ser advogado. Mas precisa de um sistema. Foi muito interessante, o Júnior é gestor de operações, e ele veio trazer algumas modificações dentro do meu escritório, principalmente na parte de recuperação de créditos, e isso facilitou muito a minha vida, né? Eu tinha planilhas, 10 anos, né? 9 anos de escritório, o ano que vem nós vamos comemorar 10, e funcionava. Só que quando veio o sistema para dentro do meu escritório, que ele trouxe o sistema, me apresentou e falou, não, vamos mudar, melhorou muito mais, porque hoje eu consigo devolver indicadores para os meus clientes. Antes eu falava e agora eu consigo demonstrar. Então, eu estou dando um exemplo meu para mostrar que a gente também precisa estar aberto a essa tecnologia, né, Lu? A gente precisa entender nosso papel e a gente precisa estar aberto à tecnologia para melhorar o mercado. Porque senão não adianta a gente falar, vai lá e faz um curso de profissional de síndico, ou faça um curso de gestão aplicada em tal coisa se você é uma administradora, ou faça um curso de contabilidade tributária voltada para condomínio. Você pode fazer o que você quiser, se você não entender o seu papel e se você não se colocar, se curvar a tecnologia dentro desse seu papel, você não vai ser o melhor do mercado. E te digo que talvez você comece a se tornar o pior, porque você vai ficando obsoleto, vai ficando para trás, né? Então, eu acho que quando a gente fala de profissionalismo, a gente tem que entender muito bem esses papéis aí. Ótimos indicadores que Paula falou aqui. É o que a gente estava conversando, né? Sobre capacitação e treinamento. A diferença do que é que você se capacitar a ser um síndico e aos treinamentos que você tem que fazer. A capacitação te dá habilidade, você estuda normas, né? Você consegue saber, aprender como é que o mercado funciona. Agora, o treinamento é contínuo, porque treinamento sempre tem uma novidade. Então, não adianta o síndico saber de todas as normas, regras, saber sobre segurança, isso é importantíssimo. Mas não pode parar só aí, porque você tem que ter o treinamento contínuo, porque são sistemas que chegam novos, sistemas de segurança novos, formas de administrar com mais agilidade, com mais clareza, como é que fala? São aqueles sistemas de comunicação que faz com que a notícia, que a comunicação seja mais ágil, que chegue mais rápido ao condomínio. Então, assim, ele tem que estar sempre atento a essas mudanças e essas tecnologias. Sim. Júnior, a gente foi num evento aqui em Vitória, eu acho que você vai lembrar. Queria que você falasse um pouco, você que vem dessa área de infraestrutura, né, de redes, de infraestrutura, da parte tecnológica. A gente foi não vou lembrar agora o nome do evento, mas a gente foi num evento aqui no Espírito Santo, a Luciane também estava. A gente viu um stand onde eles falavam sobre o aluguel da parte de cabeamento de condomínio, que é um problema, né? Vamos falar aqui de um problema latente aqui para os nossos síndicos que estão nos assistindo. Não temos nenhum compromisso com essas empresas, tá, gente? Aí vocês pesquisem no mercado, até porque existem mais de uma. Mas eu achei super interessante, só que se eu for falar, eu vou falar da minha visão gestão. Queria que você, da parte de TI, pudesse trazer para o nosso público aqui esse exemplo que a gente viu, que é uma questão muito interessante de tecnologia, que faz a locação. Como que você enxerga que modifica a vida estrutural e aí acaba que reflete na parte econômica do condomínio, empresas que adotam essa sistemática? Você lembra, né, do que eu estou falando? Lembro sim. Quando a empresa, um provedor, na verdade, né, estava fazendo a exposição lá da empresa lá nessa feira. E aí isso funciona da seguinte forma, é algo que eu também nunca tinha visto sendo aqui no Espírito Santo.
mas eu achei super interessante. Qual é o problema que a gente tem hoje no condomínio, né? Você tem o duto, onde passa o cabeamento, né? Tem uma central lá embaixo onde chega a telefonia, a internet, enfim, da rua, e tem um duto que passa o cano, onde vai o cabo de rede, ou a fibra hoje, né? A fibra ótica, lá para dentro do seu apartamento, sua residência, né? Só que o que acontece? Com o tempo, principalmente os prédios mais antigos, os dutos são muito fininhos. E aí você pega lá o camarada passa da Oi, o carro. Aí depois vem da Vivo. Aí depois Claro. Aí subsídio. Então você vai pensando, o cabeamento vai ficando. Chega uma hora que não passa mais nem o cabo. Aí, resumindo, o condomínio não vai ficar sem internet na casa dele, passa aquele cabeamento, aquele varal feiosão na fachada do prédio, né? Alguns prédios, porque alguns não permitem. E aí, qual que é o trabalho desse pessoal? Eles, tudo que chega na central, né, do condomínio, o provedor entrega ali. Dali até a residência, até o apartamento, enfim, é com essa empresa. Eles que fazem a gestão. Então, ou seja, só utilizam o cabeamento. Em vez da, claro, passar o cabeamento da rua, chegar ali na central do condomínio, entregar o cabeamento lá dentro da residência, não. Da central até a residência, essa empresa ela toma conta, ela faz a gestão. Aí ele cobra uma pequena taxa, né, para poder fazer a manutenção dessa infraestrutura. E com isso você tem essa facilidade, né, de você ter o seu cabeamento sempre em ordem, né, a sua internet, pelo menos a parte interna, em ordem, não ter essa bagunça de cabeamento, né, geralmente eles fazem, inclusive, a troca do cabeamento de tempo em tempo. Então, assim, achei assim, interessantíssimo pra caramba. E eu acho que o principal ali, você tem a questão de segurança também, né? E teve um caso aí, tem uma colega nossa que está até na live, onde o provedor foi lá fazer um atendimento, cortou a fibra dos outros condomínios, eles ficaram sem internet, entendeu? Então você elimina esse tipo de problema, porque, ou seja, o provedor vai chegar e vai te entregar e falar assim, olha, ô Júnior, esse modem aqui, esse roteador, é para a unidade lá 401. Estou te entregando aqui. Então, ele vai me entregar na central ali. Eu recebo, faço a instalação e levo esse sinal lá para o apartamento 401. Então, eu achei assim, sensacional. A gente conhece também, pegando ainda esse exemplo, né? Hoje em dia a gente tem muito streaming, né? Então a gente tem não precisa mais tanto, ainda existe, mas a gente não precisa tanto da TV a cabo, né? Mas, por exemplo, o condomínio que eu moro ainda tem fiação dentro dos seus dutos da época em que começou a TV a cabo. Aí você tinha Sky e 300 empresas de TV a cabo, né? RCA, enfim, outras. E há um tempo atrás fizeram aquela limpeza dos dutos e não conseguiu tirar tudo. Então, se um prédio de 20 anos tem cabeamento lá, obsoleto, sem necessidade, e dá diversos problemas, né? Não vou nem dizer pegar fogo, nada disso, porque tem questão de manutenção, mas enfim, você fica ali com a sua rede, né, de dutos cheia de cabos, né? Sendo que já existe uma empresa, você poderia ter uma única, e todas, você poderia ter o provedor que você quisesse, Vivo, TIM, enfim, todos os outros aí, que eu não vou saber falar todos, mas você teria esse problema no seu condomínio resolvido. E aí, as pessoas às vezes têm um olhar assim, mas isso encarece, porque eu tenho que pagar uma taxa, mas outras coisas também acabam encarecendo. Então, essa é a proposta da gente falar hoje sobre a questão do profissionalismo. Talvez, num primeiro momento, algumas coisas vão trazer, de fato, um custo num primeiro momento. Mas se for feito bem planejado, como a gente vai falar aqui no Pilar com a Paula sobre planejamento, você pode ir substituindo aquilo que é obsoleto no seu condomínio, né? E melhorando, se adaptando à tecnologia. E só consegue fazer isso quem tem um bom posicionamento dentro do mercado, que ele consegue olhar o mercado como um todo, e quem se prepara, né, Luciene? Porque quem não se profissionaliza não consegue. Essa semana eu brinquei com uma amiga, eu falei assim, acessa seu Drive para ver não sei o que lá. Não vou falar o nome da amiga. Ela falou assim, mas eu não tenho Drive no meu celular. Eu até brinquei assim, mas como é que você não tem Drive no seu celular? Você trabalha na rua, né?
Então, assim, eu estou dando um exemplo, ela tem... Você lembra de mim? Você lembra de mim há 5 anos atrás, que até uma agenda eletrônica era uma novidade? E aí, assim, tem muita coisa que é paga, mas tem muita coisa, por exemplo, que é 0800, né? Você pode agenda eletrônica, você guardar os seus documentos num drive, né? Você ter aquela organização, tem um programa, eu sou péssima para nome, mas você consegue organizar tarefas. Por exemplo, eu tenho uma equipe e tem as pessoas que trabalham presencial, tem as pessoas que trabalham home office. Eu consigo organizar ali as tarefas por projeto. Qual é o nome desse programa, Júnior? Aquele lá dos projetos? Ai, não vou lembrar agora dele, não. Mas, enfim, tem diversos controle de limite de acesso, tem alguns que você consegue colocar senha, então nem todo mundo da sua equipe tem acesso a todas as pastas, né? Então tem diversas coisas que para quem está começando, ele pode se preparar. Gente, um síndico profissional hoje, um gestor condominial hoje, ou um pequeno administrador, ele não é inadmissível, a gente fala muito isso, né, Lu, aqui. O mercado não é mais para amadores. Então, é inadmissível você se apresentar como síndico, você não ter um e-mail para quem alguém vai falar com você. Não existe isso, entendeu? Você não tem como não ter uma forma do condomínio se acessar. Você não tem como não ter suas planilhas, que seja planilhas, então, mas você tem que ter uma organização mínima. Não basta você ir lá e pegar um certificado, né? Dizer, olha, me formei na sindicância tal. Não adianta, porque a sua sindicância vai ser prejudicada e as pessoas vão olhar nossa, sem certeza que essa pessoa assim, ainda mais profissional. Então, assim, não precisa ser o mais caro, né, Luciene? Ó, eu vou dar uma dica aqui. A Luciene até hoje, eu também uso para as minhas finanças pessoais, mas tem a parte profissional. Tem um site chamado Meu Dinheiro. Ele é gratuito, ele tem a parte paga, mas ele é gratuito. Você consegue cadastrar contas diferentes, você consegue cadastrar contas, que eu digo assim, eu tenho uma conta no Santander, eu tenho no Banco do Brasil, então você consegue colocar ali cartão de crédito. É uma forma de você controlar as finanças da sua empresa, controlar todo o seu movimento, né? Sua movimentação. A emissão de nota fiscal, a maioria tem contador, né? Mas tem os autônomos que ainda não têm a necessidade de ter um contador. Então, você vai lá no site da prefeitura, emite, joga para dentro do seu sistema, você está na rua, você consegue acessar. Ou, às vezes, o cliente fala, encaminha novamente a nota, e você vai mandar a nota 3 dias depois e demora a receber, porque você tem que estar no seu computador. Então, hoje em dia, tem muitos aplicativos que fazem, pegando a parte de tecnologia, tem muita coisa que faz parte de se profissionalizar, você se preparar. E não só você fazer um curso de sindicância, pegar um certificado e dizer que você é um síndico profissional, né? Fica até mal, como eu falei, fica até mal visto. E aí, Júnior, a gente tem uma pergunta aqui para você, que a gente separou. A gente já vai encaminhar, daqui uns minutinhos a gente vai caminhar para o final, mas o que a gente queria ver, assim, você está na área de TI há 20 anos, está na área condominial especificamente, vai fazer 1 ano, né? Já vai entrar para o final do seu primeiro ano. Mas você já conhece de condomínio por minha causa, por causa da Luciene, né? Já acompanha o nosso trabalho aqui dentro do MCC há 5 anos. Então, você já entende mais ou menos do que acontece em condomínio. E aí, você que é técnico, a gente está ouvindo técnico agora na área de tecnologia. O que você acha que ainda você observa que é um erro muito comum nos gestores, aí eu vou falar para gestores, né, que eles têm uma dificuldade de alcançar eficiência na sua entrega porque eles não fazem tal coisa? Tirando essa parte da inteligência emocional, o que você observa que falta ainda na gestão para que os nossos colegas que estão nos ouvindo aqui, talvez, se estiverem cometendo esse erro, possam se atentar um pouco mais para isso? Então, eu acho que eu consigo responder essa pergunta com um olhar como condômino, eu acho que seria o mais justo, né? Eu acho que o principal erro clássico que a gente tem é que, às vezes, o síndico achar que a comunicação não é prioridade, né? Se o síndico não se comunica lá de forma clara, né, de forma regular com os moradores, o prédio ele vira um caos. Outro
outro erro importante que eu acho é a parte financeira, né? Se a gente planejar o orçamento direitinho, vai ser uma dor de cabeça, né? E tem também o erro de achar que depois de um bom curso, né, como você falou, tá tudo resolvido. E aí a verdade é que a formação, e o aprendizado ele não vai parar. Então o segredo eu acho que é se comunicar, né? Eu olhando como condômino, é comunicação, né? Ser o mais transparente possível. Planejar a finança, a saúde financeira, né? Do empreendimento. E, claro, a gente tem que estudar sempre. E isso, a parte de estudo, eu sempre bati muito na tecla, né? Eu acho que isso em qualquer profissão, seja como síndico, seja TI, seja direito, seja administração, eu acho que o estudo é contínuo. Não tem como você... eu formei agora, um exemplo, né? Vou usar da doutora. Formei em direito, maravilha, joguei o chapéu pro alto e acabou, nunca mais vou estudar. Não, você tem que ir se aprimorando, as leis mudam sempre, né? Na TI é a mesma coisa, eu brinco que a TI chega a ser chato, porque a gente tem que estudar sempre. Eu falo que, por mais que eu estude, né, eu aí, revelando minha idade, né, nos 42 anos, por mais que eu estude, tem sempre um garoto mais novo que estuda menos que eu e sabe mais do que eu. Entendeu? Então, o aprendizado é contínuo, né? Então, acho que os principais erros seriam esses. Comunicação, né? Transparente, de forma transparente, controle das finanças e estudo. Perfeito. E é engraçado quando você fala de comunicação, transparência, ainda existem, essa semana não, tem mais ou menos uns 15 dias que me ligou um síndico pedindo um orçamento. Ele precisava fazer a atualização ali da convenção e do regimento dele, e aí a gente começou a conversar, e aí eu busco sempre entender um pouco a realidade, né, daquele cliente que vai entrar para eu passar uma proposta condizente com o que vai ser feito, porque não é simples. Se fosse só para repetir o que consta na lei, não precisava de um advogado para preparar o documento. E aí, eu achei muito engraçado, porque ele me disse o seguinte, que ele faz, explicando para ele a questão de, porque ele estava me questionando as taxas, né, quando a pessoa não paga, quais são as aplicações de juros, multa, o que a pessoa pode pagar, e aí eu fui explicando para ele, e ele me falou assim, não, porque eu mesmo faço meus boletos. A gente tem um banco, a gente abriu um banco. Olha que nós estamos em 2024, vamos entrar em 2025, um prédio antigo lá da cidade. Eu faço os boletos e, sei lá, gastamos R$1.000, a gente vai lá, rateia os R$1.000 lá por 5 unidades, cada um paga R$200, eu mando aqueles boletos que não tem nem registro, que você gera lá no Nubank da vida. Nubank tem registro, né? Tem outro banco assim. E aí a gente paga ali, recolhe e paga as contas. Então, assim... E aí eu comecei a conversar com ele, explicar, e você tem que ter um jogo de cintura para falar com o seu cliente que está errado. Ele não pode agir assim mais, porque implica nisso que você falou, e falta de preparação, falta de transparência, falta de comunicação. Na cabeça dele, ele está tudo certo, ele não está fazendo por maldade, e ele está se comunicando, porque ele manda um boleto, todo mundo sabe o que está pagando, ele manda lá tudo por conversa de WhatsApp, pelo menos o WhatsApp ele sabe mexer, né? Então, agora facilitou ali o boleto e ele está fazendo isso. E a gente sabe que a probabilidade desse condomínio, no máximo, 2, 3 anos, ter um problema seríssimo com essa quantidade de... E tem funcionário, tá? Só uma pequena observação, tem funcionário. Então, com essa quantidade de exigências que vem sendo aplicadas a condomínios, eu tenho uma frase que eu falei num vídeo e depois eu comecei a refletir, é verdade. O mundo de condomínios mudou muito nos 10 anos e responsabilidade que as pessoas não tinham, elas passaram a ter, né? E obrigações que elas não tinham, elas passaram a ter e ainda assim elas estão inertes a essas novas responsabilidades e obrigações. Então, e ele veio me contando isso, eu fui explicando. E aí você vê, o que essa pessoa precisa? Precisa de diversas coisas, mas o que ele precisa? Precisa de um sistema. Aqui na live a gente tem algumas colegas que são administradoras de condomínio, né?
utilizam alguns sistemas de controle aí de emissão de boleto, porque não é só para emitir boleto, é para todo um controle de gestão, de finanças, e isso faz parte da profissionalização, né? A gente começa pequeno, salvo os herdeiros, né? Que na nossa live aqui não tem nenhum herdeiro, salvo os herdeiros, a grande maioria dos empreendedores e até das grandes corporações começou de alguma forma pequena, né? Antes da gente entrar na live aqui, eu estava vendo a homenagem que fizeram para o Silvio Santos. Silvio Santos, antes de ser dono de uma das maiores empresas de telecomunicações, foi ali camelô. Então, a grande maioria, quem não é herdeiro, começa pequeno. Quando você começa pequeno, ok, você vai trabalhar de acordo com a sua realidade. Mas há uma necessidade de você se profissionalizar, principalmente porque, como eu falo, o mercado condominial, ele é um mercado milionário. Não é que um condomínio é milionário, mas o mercado condominial, ele é milionário. E se você parar a olhar para as finanças, como o Júnior citou aí, a falta de transparência nas finanças, é muito dinheiro que rola, gente. E não é só para o síndico não roubar, não é isso. O controle, ele é claro, isso aí é dever, né? O síndico não deve roubar, porque ninguém tem que roubar nada a ninguém. Mas não é só para evitar que ele roube. É o quê? Para ter transparência, para ter facilitação para as pessoas, né? Para ter controle, para você saber, olha, eu posso gastar menos aqui, gastar mais aqui, eu posso parar de gastar aqui, investir nesse momento aqui em tal coisa. E para isso você precisa ser o quê? Vir se preparando e ser profissional e entender o seu mercado, saber onde você está colocando o seu pé ali. E isso depende muito de vocês, tanto o Júnior, quanto a Lu, quanto a mim, né, de quem está nos ouvindo, ter essa consciência de que a gente precisa buscar a nossa profissionalização no dia a dia. Júnior, a gente também deixou aqui uma pergunta que é muito interessante. Você falou um pouquinho disso no início, mas eu queria, a gente queria, né, que você pudesse falar um pouco mais sobre isso com o público antes da gente fechar, porque eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que as pessoas podem fazer, se profissionalizar na área de TI não, aproveitando a tecnologia, mas a gente já vê, passou muito na televisão esses dias, alguns serviços específicos sendo atendido por robô, né? Você tem um atendimento ali por robô. Você falou para nós aqui que você não acredita você acredita que as profissões serão substituídas, né? Mas que as pessoas não são, as pessoas são insubstituíveis, mas as profissões são substituíveis, né? As tarefas, elas podem mudar. Você acredita que daqui a quanto tempo a gente vai ver com mais facilidade, mais frequência, aliás, desculpa, robôs dentro das nossas comunidades? Porque hoje é muito caro, mas quanto mais tecnológico a humanidade vai encaminhando, mas também vai barateando determinadas tecnologias. Antigamente só rico tinha internet, antigamente só milionário tinha iPhone, e hoje em dia estudante tem iPhone, né? Então, e todo mundo tem internet, a gente não vive mais sem internet, não trabalha mais sem internet. Quanto tempo você acredita, com a sua experiência na área de TI, que nós vamos caminhar para que a gente já possa ver a robótica em si, não falo de sistemas, mas a robótica em si dentro das comunidades condominiais? Você está falando em que sentido a partir da robótica? No atendimento mesmo. Por exemplo, a gente tem hoje, tem serviços que não vai ser possível ser feito, mas tem serviços que são possíveis ser feitos. A gente tem hoje a função da ASG, por exemplo. Eu estou dando uma bem... que todo mundo acredita que nunca pode ter ninguém fazendo ali a limpeza. Só que a gente já tem os robozinhos em casa. Daqui a algum tempo, a gente já tem outros robôs que fazem outras limpezas mais técnicas. Quanto tempo? Isso é custoso, isso é caro. Quanto tempo você acha que o mercado vai caminhar para que possam ter, por exemplo, ao invés da gente ter uma ASG, a gente tenha um robô que faça a limpeza. Ao invés da gente ter o porteiro, a gente tem a portaria remota, mas a gente também pode ter a possibilidade do robô porteiro. Enfim, outras funções que podem ser concretizadas, até mesmo uma construção, uma obra. Hoje o robô já faz cirurgia no cérebro, no coração. Então a gente já tem.
Para condomínio, quanto tempo você acha que vai levar para a gente caminhar para que isso seja acessível para nós? É isso que eu estou querendo falar, mais ou menos, entendeu? A parte do. A gente tem que entender que a parte de tecnologia, a gente tem o hardware, né? O equipamento, e tem o software, que é o sistema, né? Na parte de equipamento, vamos falar pela SG, hoje a gente tem uns robozinhos em casa que está muito mais acessível. Até na Shopee você compra lá, que é ruimzinho mesmo, mas você compra ele lá e beleza. Se a gente pensar isso em 10 anos atrás, só existia uma empresa que fabricava esse robô, que já existia lá 10 anos atrás. Só que era um rio de dinheiro, e até hoje é os robôs bons, né, para poder limpar a sua residência. Aí faz mapeamento, faz um monte de coisa. Então, assim, eu acho que a partir de equipamento, uma SG para limpar um condomínio, né, enfim, lá pelo menos uns 10 anos, tá? Porque a gente está falando de valores expressivos. Hoje existe já robôs que fazem isso. Na China é muito normal, né? Esse tipo de automação. Agora, quando a gente fala, por exemplo, para a parte de portaria remota, como que funciona hoje uma portaria remota, né? Você tem um interfone, esse interfone é ligado via internet, lá na central da empresa, lá que fica a portaria remota, e lá geralmente é como se fosse um call center, né? Você apertou ali, vai tocar no atendente que estiver livre lá, ele vai acessar a câmera do condomínio e vai fazer, né, todas as verificações de segurança, para poder ter o controle de acesso, etc. Isso eu já acho que vai ser bem antes. Acredito que eu tento postar isso em 5 anos, né? Que isso poderá ser substituído por IA, aquele call center lá atrás, entendeu? Onde você vai ter vários atendentes. A própria IA ela vai conseguir conversar com a pessoa, fazer as verificações de segurança. A nova identidade, né, tá surgindo, o governo brasileiro já está emitindo uma nova identidade, só que em célula de papel. Mas a tendência dele é ser cartão de crédito com NFC, com aquele chipzinho igual de cartão de crédito. Então, provavelmente, você vai tocar o telefone, olha, eu quero falar com um apartamento 401. Aí ela vai fazer, né, a ligação, né, para o apartamento vai autorizar e, por exemplo, ele pode pegar, olha, pegue sua identidade e encoste num leitor NFC, né, ou como se fosse um leitor de cartão de crédito. Ele vai ler ali e já vai ter todos os dados da pessoa que vai obter o acesso, entendeu? Isso baseado, inclusive, com a leitura facial. Então, isso é algo que eu consigo enxergar mais rápido. Agora, a questão de equipamento, né, como a SG, por exemplo, eu acho que já demora mais um pouquinho por questões financeiras. Realmente, por enquanto, hoje se torna inviável. Eu ouvi uma palestra que a gente foi da Porter, né, onde o Odilei ministrou sobre IA, e, aliás, sensacional a palestra dele, onde ele fala um nicho que é pouco explorado, que é o robô que limpa a piscina, né? Ele já tem um custo menor, então a pessoa coloca lá um robozinho, você compra para sua casa um robozinho de piscina e fala, pô, por que não você comprar vários robôs e alugar para condomínios, entendeu? Aí já são equipamentos um pouco mais baratos, etc. Mas o de ASG, por exemplo, eu já acho um valor um pouquinho mais considerável, né? Vai demorar um pouquinho mais para chegar. A tecnologia empenhada é um pouco mais, a programação, a tecnologia, a parte de robótica é um pouco mais detalhada e delicada, né? Para poder ter um aperfeiçoamento. Bacana. Sim. Essa questão do robô de limpar a piscina é muito interessante, realmente. Lu, acho que no dia você não estava com a gente. Você estava com a gente? Estava. Quando a gente foi na palestra da Porter, aqui em Vitória. Ah, sim. Eu achei muito interessante. E aí, você que está nos ouvindo aí, que o Júnior explicou, né? A tendência agora, já existem algumas empresas que têm esse aparelho para que você possa substituir o seu piscineiro pelo robô que vai limpar a sua limpeza. Ele é muito preciso, principalmente na questão da diluição do produto químico, não vai perder a mão. Tem toda uma questão ali de segurança também, de saúde, né? Então, tá um pouco mais caro, mas a gente não duvida que daqui a algum tempo essa distribuição vai vir em grande escala para o mercado. E aí é uma possibilidade, não para todos
os condomínios, né, por conta do custo, mas a gente sabe que é uma possibilidade de começar a profissão ser substituída. Então, o piscineiro precisa deixar de existir? Não. Quem sabe o próprio piscineiro, se ele tiver uma mente aberta, ele vai se organizar para ele poder investir, para ele ser o dono desses aparelhos, que o condomínio não vai querer comprar, ele vai querer locar. E ao invés dele ir lá manualmente limpar, ele vai passar a limpar através de robô. A Paula falou que já tem... O caso da limpeza de caixa d'água, né? Que a Paula está citando. Sim. Já tem robôs que limpam a caixa d'água. Nossa, gente, limpeza de caixa d'água externa é uma bênção na vida de todo síndico, né? Então, esse sistema aí de limpeza realmente veio a calhar. Eu separei... Tem os drones também, né? Na parte de engenharia também, né? Que facilita muito também. Sim. Parte de drones também. Eu separei alguns exemplos aqui. Então, você que está nos assistindo, pega caneta e papel, né, para você poder começar a olhar por alguns prismas que você precisa se profissionalizar nesses pontos. Primeiro, na parte de software de gestão. Se você ainda faz a sua gestão à la planilha de Excel ou à la caderninho anotado, ok, mas comece a olhar um pouco mais sobre a automação das suas cobranças, o seu controle financeiro com relatórios mais detalhados, gestão de reserva de áreas comuns, principalmente para você que é condomínio clube, né? Se você puder automatizar essa parte, porque tem muitos condomínios que têm as administradoras, mas tem muito condomínio que faz a autogestão. Então, se você faz uma autogestão e se você for um condomínio muito grande ou uma associação, puder investir nessa parte, é bacana. A parte de automação de segurança também, eu separei alguns exemplos aqui que já são utilizam bastante a questão de tecnologia, o Júnior falou também bastante aqui, que foi controle de visitantes, né, controle para entradas e saída de pessoas, né, investir na parte de automação para melhorar a segurança. Querendo ou não, o fator humano ele ainda tem alguma possibilidade de errar. Então, se você tem esse sistema de segurança investindo em automação, principalmente na parte de acesso, é muito importante. Sistema de gestão de energia. A Paula falou uma coisa bacana. Fiscalização de obra e fachada com drone. Exatamente. Que é o exemplo que a Lu falou, né? Da parte de drones aí. Muito interessante. Se você for contratar, pegando o gancho da Paula, vai contratar uma empresa que faça a obra, olhe também aquele prestador de serviço, tudo que ele tem, que ele pode te levar de conforto e de segurança. Então, se você consegue fazer uma fiscalização de obra com um drone, a possibilidade dela ser muito mais segura, essa fiscalização, é maior do que simplesmente pela auditoria visual ali, né? Sistema de gestão de energia e sustentabilidade. Isso é algo novo, não tão novo, mas os condomínios estão começando a olhar para isso agora, né? Onde você contrata uma empresa que vai fazer a gestão da sua energia para evitar desperdícios, evitar contas muito altas, né? Tem a questão da energia solar, do reaproveitamento de águas, reaproveitamento de energia. Então, tudo isso, além de um impacto dentro da ambiental que o condomínio pode proporcionar, ele também pode ter muitas economias se ele começar a olhar para essas empresas que trazem propostas de gestão de energia e sustentabilidade através da IA, através de outros planos de tecnologia. Plataformas de comunicação, eu dei o exemplo aqui do WhatsApp, não é para o coleguinha brigar no WhatsApp, né, menina? Menina, né, Luiz Júnior? Mas temos também a plataforma de WhatsApp e que necessariamente você não precisa criar, vou falar aqui uma dica para síndicos, você não precisa criar um grupo que as pessoas falam o tempo inteiro. O WhatsApp Business, ele é preparado e ele tem ferramentas, estude essa ferramenta, se aprimore nessa ferramenta de WhatsApp Business, porque ele tem como você utilizar ele dentro do seu condomínio sem ser aquele grupo tradicional de família que vai brigar pelo time que ganhou ou perdeu, ou se o peru de Natal estava assado ou não, né? Então, você tem como utilizar essa plataforma de uma forma mais profissional. A gente pega muitos profissionais que ainda não têm nenhuma identificação, então coloque seu nome, você tem como classificar os seus contatos. Então, assim, busque
entender um pouco mais dessa plataforma, porque eu tenho certeza que você vai poder usá-la de forma correta no seu condomínio, né? Sistemas de manutenções preventivas, que eles trazem ali alarmes, né, de quando vai vencer as suas manutenções com 2 meses de antecedência, com 2 dias de antecedência. Tem alguns sistemas que você consegue colocar para dentro dele um histórico dos reparos que você fez, né? Isso vai te fazer o quê? Te ajudar a ter reduções de custos, evitar manutenções emergenciais. E como eu disse, existem plataformas, tem a Manute Fácil, tem outras. Algumas têm como que é o nome que dá, ô Júnior, quando você tem a opção gratuita e você tem o app que é pago? Tem um nome que fala. Você tem a versão free e premium, né? Geralmente pago, né? Aham, entendi. E outras também, né? Como a gente já falou muitos aqui de portaria remota, né? Demos o exemplo do Meu Dinheiro, né, Lu? Você tem uma outra que você consegue lembrar agora? O Meu Dinheiro, para você que está começando gestor, use a plataforma, ela é gratuita. Você tem 10 condomínios, você consegue jogar os seus 10 condomínios para dentro dela. Outra coisa, pare de centralizar as informações em você. Tem muito síndico que eu vejo, isso que eu tenho trabalhado com alguns síndicos, que usam o seu e-mail particular. Ai, é chato, eu administro 10 condomínios e é muito difícil eu ter 10 e-mails de 10 condomínios. Existe uma forma de você pegar o terceiro, ele manda um e-mail para o cliente, para o e-mail do condomínio. E aí não é muito segredo, que você faz lá a classificação do seu e-mail, você vai na configuração e você distribui aquele e-mail para o seu e-mail mesmo. Mas não deixe de ter as informações no e-mail central, que é o e-mail do condomínio. Então, você vai receber de prestadores diferentes, serviços diferentes, demandas diferentes dentro do seu e-mail, mas você vai ter ali cada condomínio recebendo ali na sua central os seus e-mails de forma separada. Por que isso? Porque você é síndico. Ajuda até na organização, né? Minha mãe vai que você precisa resgatar alguma conversa, resgatar alguma situação. Exatamente. Já pensou um e-mail com 10 condomínios respondendo e você mandando e-mail? Não, e outra coisa, que você pode... o síndico, eu penso, não sei se o Júnior pensa disso, mas eu penso assim, quando a gente fala de profissionalismo, você tem que entender que você é o rosto, você ali está para gerir, mas para facilitar uma comunidade condominial. Então, você sai dali, a comunidade, ela perde o histórico dela, porque estava tudo no seu e-mail, entendeu? Então, essa questão de registro, tem muita coisa que as pessoas utilizam o sistema, mas tem muita coisa que fica nos e-mails. Então, se você é um síndico que tem vários e-mails, vários condomínios, tem os e-mails dos condomínios, ele vai receber, vai manter o registro, e você procure saber. Gente, hoje o YouTube ensina tudo, e mesmo que você, quando você puder, invista num técnico de TI, invista no marketing, invista numa assessoria contábil para poder te ajudando a estruturar a sua forma de trabalhar, né? Então, você procura um TI, procura o Júnior, operações aí e condominiais, ele vai poder te ajudar, ou tem outras empresas também que vão poder te ajudar a se organizar. Então, o mercado está se tornando tão exigente, tem clientes que hoje já buscam empresas estruturadas de síndico profissional. Eles já não querem mais um síndico profissional, eles querem uma empresa de síndico profissional toda estruturada, toda organizada. Hoje o mercado já está começando a ficar exigente assim. Exatamente. E aí, para fechar, Júnior, se você pudesse hoje dar 3 conselhos para o nosso público, pensando na nossa temática de hoje, né, que é TI, tem a ver com a parte de TI, mas também tem a ver com a preparação. Quais seriam 3 conselhos? Aí não é, porque antes eu te perguntei o que você vê de erros, né? Mas quais seriam os 3 conselhos que você traria hoje para o nosso público para se preparar melhor, para estar melhor posicionado dentro do mercado e preparado para atuar? Então, vamos lá. Foi o que a Lu falou, né? A profissionalização de síndico a profissão do síndico está se profissionalizando cada vez mais, né? E a tendência é que ela vai tornar, né, cada dia mais um papel mais estratégico e qualificado. Eu vejo que a gente tem que trabalhar mesmo o síndico, né? Ele tem que trabalhar, tem que estar preparado, né?
com a comunicação, né? Se preparar para novas tecnologias, facilitar, né, a sua gestão cada dia mais. Tem muita ferramenta no mercado. Hoje a gente tem muito, foi como a doutora falou, né? Antigamente você não tinha muita opção de curso. Hoje você abre o YouTube, cara, tem N cursos, né, que você pode fazer, cursos pagos, né, cursos presenciais, curso EAD, enfim, você pode se preparar de várias formas. Então, se atualizar, né, tá acompanhando o mercado, fazer networking, ir em congressos, para poder estar conhecendo com outros colegas de profissão, né, fazer um bate-papo, extrair sempre o melhor das pessoas. E assim, eu acho que o principal, e é algo que eu me preocupo muito e sempre me preocupei, é a gente para pensar, como síndico, como profissional gestor da área condominial, que a gente está lidando principalmente com sonhos, né? Sonhos de pessoas. Pessoas que muitas das vezes é o único bem que ele tem, um bem que batalhou a vida inteira, e a gente ter a consciência de que o síndico, ele além de responder, né, civilmente e criminalmente, ele tem que ter essa responsabilidade de entregar sempre o melhor, de dar sempre o melhor para a pessoa, né, para o seu cliente, que é o condômino, porque a gente está lidando com sonhos, né? E eu acho que seria a parte principal ali, que a gente, eu vejo poucas pessoas falando, né? Mas eu me preocupo muito com isso, porque é algo que me preocupa, né? A gente está lidando com sonhos, com pessoas, e então a gente tem que ter a paciência, a resiliência, a gente tem que ter a inteligência emocional, o controle, enfim, são vários fatores, mas acho que o principal seria esse, que eu acho que eu deixo um recado aí para vocês. Bacana. Para completar o que o Júnior falou, e a gente já pode fazer as considerações finais, né, Rebeca? Porque senão daqui a pouco o Instagram está derrubando a gente. Porque nós estamos... Oi? O Instagram não derruba mais. Mas não lá, então a gente pode ficar falando também à noite aqui. Não derruba mais, então, assim, só complementando o que o Júnior falou, assim, por mais tecnológico o mundo está, né? Hoje, toda profissão, a gente tem que buscar empatia, né? Uma boa comunicação, por mais tecnológica que seja. Eu posso dar como exemplo hoje, né? Além da minha área condominial, eu tenho uma outra área que é totalmente automatizada, é totalmente máquinas, é totalmente sistema, mas eu vejo ainda que o cliente, ele quer aquela empatia do proprietário, ele quer ter a humanização, ele quer saber quem está ali por trás daquela tecnologia, daquela automação toda. Então, assim, é primordial da gente buscar essa tecnologia, saber lidar com ela, mas não esquecer a humanização, a empatia com as pessoas, porque é a nossa profissão. E é esse recado aí que eu quero finalizar, quero despedir de todos, agradecer a presença de todos, né? Porque uma audiência como essa nossa, em pleno domingo, a gente só tem a agradecer, né? Porque todos poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, vendo Fantástico, já descansando, fazendo um lanche, que ainda vou fazer um lanche de domingo. Então, assim, agradecer mesmo. E essa semana vamos estar juntos todos os dias também. E espero encontrar todos lá todos os dias até sexta-feira, nessa caminhada. É isso aí, pessoal. Como a Lu falou, amanhã a gente vai estar aqui de volta às 8 horas para falar com vocês sobre um segundo pilar que a gente entende muito importante ficar atento, ainda que a gente já esteja na área de tecnologia, que é o engajamento. Então, se você que está nos vendo aqui, mande o convite da live amanhã para todos os seus condôminos, você síndico profissional, você conselheiro, você gestor, dono de administradora.
que tem uma dificuldade de diálogo com o seu condômino, porque você acredita que ele não entende ainda de condomínio, essa live amanhã foi preparada pensando na importância de integrar o condômino. Então, convide ele para estar conosco aqui amanhã. Eu também faço a minha despedida. Agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. Até sexta-feira a gente tem muita coisa bacana para trazer para vocês. No final também nós temos algumas surpresas no último dia. Os fiéis, né, Lu? Até na sexta-feira, às 8 horas da noite. Semana anterior ao Natal. A gente tem algumas surpresas para vocês, mas eu quero dizer que ao final dessa live, além dela ficar gravada, né, como todo mundo já sabe, a gente deixa ela no perfil. No final desta live, eu vou estar soltando no perfil do MCC e no meu também. Vou compartilhar com a Lu e com o Júnior também. O link para que você possa participar da nossa comunidade no WhatsApp. O MCC também está utilizando a tecnologia ao seu favor. E agora nós temos, além do nosso canal aqui, onde temos as colunistas que trazem conteúdos aqui semanalmente para você de forma gratuita. A gente quer continuar contribuindo com a sua capacitação. Então, nós temos agora um grupo fechado no WhatsApp, onde você vai poder receber não só os conteúdos que a gente traz aqui, como também a partir de 2025 você vai receber muitas coisas bacanas. E no dia 15 de janeiro, todas as pessoas que estiverem dentro dessa comunidade, lá no WhatsApp, vão estar recebendo 10 modelos de documentos primordiais, gratuitos, para você poder aplicar na sua gestão. Mas você só vai conseguir receber esses modelos se você estiver dentro do nosso grupo de WhatsApp. E aproveitem, gente, porque quando nós começamos, né, Luciene, infelizmente nós não tínhamos ninguém para pegar na nossa mão e nos ajudar a estar capacitados dentro desse primeiro pilar. Então, tudo que você puder aproveitar, seja aqui conosco ou em outras comunidades, que fale sobre gestão, que fale sobre condomínio, que fale sobre preparação, finanças, enfim, não importa, inteligência emocional, saúde, aproveite, porque não é para qualquer um sindicância, não é para qualquer um trabalhar com condomínio e você não pode perder as oportunidades. Eu já me despeço por aqui, Luciene, Júnior, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição. Perdeu o medo, né? Agora a gente pode fazer outras lives, né, Luciene? E é isso aí, gente. Até amanhã, às 20 horas, eu te aguardo aqui. Tchau, tchau. Bom descanso a todos. Beijos, até amanhã. Tchau.